Então, eu sou a Paula, eu sou psicóloga, encarando esse novo desafio de apresentar um programa onde a gente possa estar falando de questões que envolvem a saúde mental. O nome se trata, então, de uma conversa, uma produção juntos, né, que a gente possa construir intervenções a partir do pensar, do falar, né? Então, Conversadamente entra ao ar agora com a visita do Fábio Vieira. Te agradeço, né, por estar aqui. Obrigado. Agradeço o espaço. Muito bom sempre poder estar compartilhando, trocando, né? O Fábio, então, ele é músico, professor, praticamente engenheiro, né, Fábio? Quase, por um detalhe aí, decorrente da pandemia, né? Mas logo a gente vai ter o Fábio aí na atuação da engenharia. Então, como o Fábio é músico, né, e a proposta do programa é que a gente possa estar buscando dispositivos para desenvolver um pensamento e uma fala, né, pedir ao Fábio que ele pudesse sugerir algo para a gente desenvolver uma fala em cima da questão do antirracismo, né. Muito válido, né, sempre estar discutindo esse assunto para a gente desconstruir algumas representações, algumas naturalidades sociais. E aí o Fábio, né, assim, aceitou a proposta e sugeriu uma música que dá pra gente seguir desenvolvendo uma boa fala depois, que é a música Palmares, de 1999, do Nat Roots, né? E a gente vai ter o prazer agora, então, de ouvir um pouquinho, né, o Fábio tocando, e a proposta é que possa, a partir da escuta dessa música, refletir, pensar, e depois a gente vai conversar um pouco mais, então, sobre essa letra e as questões, né, do racismo que, infelizmente, a gente vem encontrando de uma forma naturalizada, né, na nossa sociedade. Então, eu te convido, por favor, para tocar esse som para nós. A cultura e o folclore são meus, mas os livros foi você quem escreveu. Quem garante que Palmares se entregou? Quem garante que Zumbi você matou? Perseguido sem direitos nem escolas, como podiam registrar as suas glórias? Nossa memória foi contada por vocês e é julgada verdadeira como a própria lei. Por isso temos registrados em toda a história uma mísera parte de nossas vitórias. E é por isso que não temos sopa na colher e nem anjinhos pra dizer que o modo mal é o candomblé. Mas a energia vem do coração e a alma não se entrega não. A energia vem do coração e a alma não se entrega não. A energia vem do coração e a alma não se entrega não. A energia vem do coração e a alma não se entrega não. Bela, né? Uma letra que resume de alguma maneira muito simplista. Sim. O que é tão complexo, né, para se discutir. Vou largar aqui um pouquinho. Né? E aí a gente vai buscar então essa motivação da energia que vem do coração, né? Porque sim, tem que vir de dentro, né? O desejo de transformar o que há lá fora, né? Eu acho que a questão também de buscar essa energia, a força, né? A força para lutar, para ser muitas vezes o chato da conversa, da gente, porque quando a gente está falando de luta do antirracismo, a gente está falando de uma desconstrução do comportamento da sociedade, dos pensamentos, das coisas que a gente já está incluso no nosso dia a dia e que a gente não enxerga. E por muitas vezes aquela pessoa que faz a gente enxergar, que lança à luz essa questão, por muitas vezes o chato da conversa, né? Então o cara que tá ali falando, não, olha. E também sobre essa questão assim, do antirracismo, a gente precisa ter uma força a mais, assim, porque tem uma negação muito forte, né? Sobre a existência do racismo, né? As pessoas ainda
há uma resistência muito forte de pessoas que acham que o racismo não existe. Ou que o racismo é uma coisa individual, uma coisa que tem como agente só aquela pessoa que faz o xingamento, que é abertamente racista, vamos dizer assim, não entende o racismo como uma estrutura da sociedade, não entende o racismo estrutural, não entende que o racismo é um conjunto de várias coisas, né, que constrói na sociedade. E o quanto é preciso tensionar, né, falar e se refletir sobre essa questão, porque como o Fábio falou, né, é algo estrutural, né, tanto que existe aí um fenômeno, né, uma terminologia que é utilizada que é racismo estrutural, né. Eu até acho interessante usar uma metáfora que outro dia eu estava lendo e me deparei com ela, né, que é, se nós formos pensar, né, na sociedade brasileira como um alicerce, uma construção, né, são muitos materiais que a gente precisa para poder erguer isso. E, bom, a gente precisa, então, né, do cimento, da areia, dos tijolos, das vigas, né? E se a gente for olhar para essa construção, aonde que está o racismo, a gente pode perceber ele no cimento, né? Ou seja, muito foi se construído a partir, né, desse funcionamento racista que traz essa representatividade da negação e da naturalização. E, bom, a gente percebe isso por vezes no discurso, a gente percebe isso em instituições, né, na universidade, nos espaços de emprego, né, e que a gente tem que olhar para essas questões, mas com um olhar crítico, com um olhar chato, usando a expressão, né, que o chato é aquela questão inquietante, provocadora, e que é a partir daí que a gente vai poder pensar e agir de outra forma, né. Eu acho assim, eu penso o racismo, né, de uma maneira diferente, por sofrer, né, sofrer o racismo, então entender como é isso na pele, mas eu, por muito tempo, eu, entre aspas, neguei o racismo, porque isso é naturalizado pra gente, né. Eu acho que uma maneira da gente entender que o racismo, ele existe, ele está aí, né, que a gente se questionar, como tu falou ali, sobre a questão do emprego, sobre a questão dos espaços sociais, dos espaços de poder. Por exemplo, quantos negros tem, aqui, vamos dizer aqui em Bé, por exemplo, quantos vereadores negros tem? Quantas pessoas no poder tem de negros? Entendeu? Qual é essa representatividade? A cultura que tu consome, quantos desses artistas são negros, sabe? Quantos do cinema que tu consome tem atores negros, diretores negros, quantos dos livros que tu lê tem autores negros, sabe? Quando tu liga a TV, tu enxerga as pessoas negras na TV. Será que elas estão nesses espaços? Ou se elas estão nesses espaços, ela não é aquela figura do negro único, né? Não é aquela figura... A gente pode falar aqui, por exemplo, em exemplos. Maju Coutinho, né? Apresentadora, né? Âncora do Jornal Hoje. E se for olhar a equipe de jornalismo da Globo, né? Desse mesmo telejornal, só tem ela como negra, né? Tem uma foto icônica, assim, que circulou na internet durante o ano passado, assim, bastante, que mostrava, né, nas universidades, né, nos espaços acadêmicos, assim, como a gente tem dificuldade. Eu mesmo, que eu estou fazendo engenharia civil, né, da minha turma, assim, são pouquíssimas pessoas negras, pouquíssimas. E aí é uma questão da gente se questionar por que isso acontece. Será que é só porque o negro não tem a capacidade de chegar nesses espaços? Ou porque ele é privado desse? E quais são esses sistemas que privam ele? Né, o que acontece nesse meio do caminho que ele não chega nesses espaços? Por que ele não chega nesses espaços? Por que não tem negros eleitos? E que é um processo transgeracional, né? Que a gente observa, né? Um sujeito, né, da nossa geração, negro, né? Se a gente for fazer uma análise de como são as referências, né, dele, assim, com a família, né? Quais as oportunidades foram ofertadas, né? A gente vê uma limitação e um déficit, né? E aí tem toda a crítica, inclusive, e a gente tem que falar como crítica, porque lamentavelmente, né? Eu me lamento, né? Há uma crítica, né, relacionada à cota racial, né?
Aí me veio até a Bia Ferreira, né, que é uma referência muito potente, né, artística, militante, né, que luta, né, faz esse movimento antirracismo, né, que ela tem aquela música que o refrão diz, né, cota não é esmola, né. E a gente tem que entender o porquê que não é esmola, né, entender assim de uma forma mais profunda, mergulhar, entender a estrutura, né, desses sujeitos e oportunidades que existem dentro do âmbito social, lembrando do fenômeno do racismo estrutural. A gente tem como observar essas coisas, a gente tem como entender, a gente vai ter um entendimento do racismo estrutural no momento em que, primeiro tu vê a história, entender o porquê que a gente fala de racismo estrutural, por que essas questões são latentes hoje, quando a gente fala bastante, porque a gente precisa entender isso, porque da onde que vem isso? Se a gente for estudar a história, né, do racismo em si, a gente estava conversando em off antes, né, que o racismo ele tem estruturas diferentes em lugares diferentes. Por exemplo, a gente tem a referência dos Estados Unidos hoje, com, né, Black Lives Matter, né, que, né, vidas negras importam e tal, mas eles têm uma estrutura de racismo muito diferente da estrutura do Brasil, que também era muito diferente da estrutura, por exemplo, da África do Sul, da Apartheid. Então, o racismo dos Estados Unidos, ele vem com uma força muito forte, é ótimo, né? Que a gente tem que deixar aí bem em destaque, né? Assim. O racismo vem com força sobre movimentos racistas, por exemplo, né, o Ku Klux Klan, né, supremacia branca e tudo mais, que justificam o racismo em questões, entre aspas, biológicas, ou como se fosse uma coisa, tentando naturalizar as questões raciais como se fosse uma coisa lógica, né, que a gente vê isso também no movimento do nazismo, né, que também naturalizava a violência contra os judeus, né, contra os ciganos e tal, os povos que o nazismo perseguia, a partir de naturalização sobre questões, é um ser inferior, então a gente pode fazer isso bem, assim. A gente vê esse reflexo na violência, por exemplo, que a gente naturaliza do negro, né, que a gente tem esse estereótipo na cultura. A gente vê muito, assim, muito evidente isso na cultura, porque a gente vê o negro na novela ou no cinema, é sempre o papel de bandido, é sempre o papel... Então, tipo, eu posso não odiar o negro, né? Tipo, a gente não pode odiar o negro, né, em sociedade, porque isso é errado. Mas odiar o bandido a gente pode. Então, o que a gente faz? A gente cria esse estereótipo que o negro é bandido, para ver essa permissão. Para poder ter essa permissão. Então, a gente entendendo a história, que o negro ele foi privado historicamente, ele não foi assim... a gente vê a história, por exemplo, assim, ó, a escravidão, e aí a abolição da escravatura, e a gente não entende o porquê da abolição. A gente pensa assim, abolição porque porque os outros países também aboliram, né? Não, a Lei Áurea, ela, né, a Princesa Isabel era boazinha, ela foi lá e libertou os escravos, e, né, viveram felizes para sempre, né? A gente entende que não é assim, né? Porque logo depois tem uma novela da Globo, agora usando de novo a referência, falando né? referência. Mas, por exemplo, Terra Nostra, né? Mostrava os imigrantes italianos e como aquilo ali era importante para que a gente visse a nossa história e tal. E ali a gente enxerga o quanto foi privado os direitos dos negros. Por exemplo, que o Brasil ele preferiu trazer imigrantes da Europa, de fora, claro, dar terras a essas pessoas, do que dar terras à mão de obra que a gente já tinha no Brasil, que era a mão de obra que eram os escravos, que eram os negros. Então esses negros foram submetidos a subempregos, né? Por muitas vezes continuou a ser escravo para poder se manter, né? E isso foi se perpetuando. Até quando a gente vê as periferias foram crescendo nesse mecanismo, né? Ilustram muito essa questão da exclusão, né? Exatamente. Precisa de mão de obra, ok? Precisa de mão de obra, a gente consegue enxergar isso, né? Que precisa de mão de obra, mas eu preciso de uma mão de obra mais barata.
Então eu coloco o negro ali para aquela mão de obra barata, mas eu, nos centros onde eu tenho acesso, eu coloco os aluguéis muito altos, de uma maneira que tu não tenha acesso financeiro àquilo ali. E então, como isso é escondido, né? E aí esses negros vão para periferias, vão para lugares escondidos da sociedade, né? À margem da sociedade, literalmente, né? Aí eu me lembrei da Elza Soares, né, que tem a música que diz: a carne negra é a carne mais barata do mercado, né? Aí fala desse estereótipo, desse estigma estrutural, né, que a população negra vem sofrendo como menos, né, e como alguém que pode ofertar de uma forma essa busca, né, por um trabalho menos oneroso, que reforça esse lugar, né, de incompatibilidade dos direitos sociais, né, porque independente, né, pode ser branco, amarelo, negro, colorido, né, os direitos eles têm que ser para todos, né. A gente vê que a gente pensa, né, enxerga dessa forma que os direitos são para todos, e o movimento o movimento antirracista, né, ele busca justamente isso, né, ele busca igualdade de direitos. E a gente entende como um movimento que a gente precisa ter uma como é que eu posso dizer, uma divisão bem clara sobre o que é direito e o que é privilégio. Exato. E entender o que é privilégio e entender o que é direito. Exatamente. Entende? Eu vejo muito na resistência com o movimento negro expressões como vitimismo, como mimimi, tal. Porque as pessoas realmente elas não entendem o que é privilégio, o que é direito, como se tem acesso. Por exemplo, quando tu tem acesso a uma coisa básica, vamos dizer assim, água, luz, a gente não questiona essas coisas. Elas são naturalizadas, tá ali. E tudo, né? Tu não questiona isso. E tu não pensa que tem pessoas que não têm, entende? E as consequências do não ter, né? As consequências do não ter. E aí tu começa a pensar isso mais profundamente, assim, daí quando tu leva isso para a questão racial, a gente vê que são privados direitos. E aí quando tu grita isso, que eu quero os meus direitos, tu tá querendo privilégios. E aí tu não entende essa diferença do privilégio e o direito, né? Se a gente, na Constituição, a gente tá lá como todos são iguais perante a lei, né? E que a gente tem direito à moradia digna, emprego, né? A gente precisa da alimentação, saneamento básico e tudo mais. Só que a gente não tem isso. E aí quando se tem, parece que é privilégio, mas não é. E o direito de expressão, né? Direito de expressão, com certeza. Lugar de fala também, né? Da voz, né? E aí vem a música, né? Palmares, então, do Nat Roots, que fala isso, né? Quem escreveu essa história, né? Quem é que está transmitindo essa informação, né? A população negra, ela tem que se expressar, ela tem que se colocar, né? Tá aí o Fábio, né? Estudante de engenharia, né? A gente sabe que todos nós, né, temos direitos de estudo, de formação, só que, lamentavelmente, a gente voltando a essa questão da exclusão nos ambientes sociais, na periferia, né, a gente estava falando do direito ao saneamento, né, a uma qualidade de vida, assim, que nos permita gerir e ordenar os nossos desejos, né. E aí a gente vem para essa questão estrutural, né, do negro, que por vezes vive nessas regiões, que há um reforço, né, de exclusão, há um déficit de ordenamento, de organização para poder buscar outras perspectivas, limitando as perspectivas para aquilo que há dentro da comunidade, né? Só que, bom, daí existem alguns recursos que foram lançados para a gente desconstruir essa naturalização. Aí volto com a referência da cota, né? E aí volto com a referência, inclusive, da letra da Bia Ferreira, que fala isso, né? Acha que é fácil, né, ser preto, pobre na favela, né? Não é, né? Como é que faz para pegar o ônibus, né? Ou tu come ou tu gasta com ônibus, aí chega atrasada na escola ou na faculdade, aí a professora diz, não pode, né? Tu tá atrasado, não pode entrar. E o que tem por trás? E o quanto a gente tem que olhar
esse por trás o tempo todo, olhar para esse estruturamento, né, essa estruturação social, né, e as consequências que decorrem disso. Sim, né? A gente não pode, que a gente naturaliza como se fosse uma luta justa, uma disputa justa, aquela criança que estuda em colégio público, que a gente sabe que a questão do colégio público no Brasil ainda engatinha assim, para uma qualidade um pouco, né, melhor. Assim. A gente bota essa mesma criança em pé de igualdade, uma criança que ajuda em casa, que trabalha, que nem tem no livro da Djamila Ribeiro fala assim, sobre uma criança que vende pastel no turno inverso, comparar com uma criança que, essa criança negra da periferia, que vende um pastel para ajudar a família, no turno inverso da escola, com aquele que faz natação em aulas de inglês, entendeu? Isso aí é completamente injusto, a gente entende que isso é injusto. E aí quando se discute cotas, a gente põe em pé de igualdade, entre aspas, essas pessoas que são separadas pela sociedade por pontos de partida diferentes, né? A gente não está entendendo como é que essa corrida está se dando, né? Às vezes, por exemplo, quem tem os privilégios, entre aspas, né? Que a gente bota essas aspas porque a gente não é privilégio, né? Não é privilégio, né? Direito. Mas deveria ser, né, para todos. Tá correndo, vamos dizer, 50 metros, enquanto essa pessoa que tem que pegar ônibus para ir para a escola, que não tem material escolar, que tem que trabalhar no turno inverso, que tem uma escola com uma qualidade duvidosa, que muitas vezes falta professor, né? Colocar em pé de igualdade é muito injusto. Então as cotas vêm para botar em pé de igualdade isso. E estatisticamente, né, quando a gente começa a ver os resultados dos cotistas, vamos dizer assim, tu vê que eles têm o mesmo rendimento, um rendimento muito parecido com quem não é cotista, que tem uma evasão na universidade menor. Muito baixa. Né? Há o desejo, exatamente, né? Tão porque intenso. é um desejo, exatamente. É real. Agora de 2017, dados de 2017 tem 26%, né, de evasão para os cotistas contra 36% dos não cotistas, né? Então tu vê que tem os números ilustram essa questão, né, da implicação do desejo, a consciência. E aí a cota não é esmola porque, na verdade, quando eles falam assim, o negro não tem capacidade de... Não, ele tem capacidade. A gente está falando aí de oportunidade. Exatamente. Porque não tem a ver com capacidade. Né? A gente porque quando eu ilustro, assim, aquele pobre que vem da periferia, que vem da escola pública contra não, né? Mas disputando a mesma vaga com pessoas que tiveram acesso a uma educação de qualidade, que não foram interrompidos por uma greve ou não tiveram esses atravessamentos, né, do contexto comunitário. Exatamente. Quando tu bota essas pessoas para disputar a mesma vaga, com certeza a gente vê essa injustiça, entendeu? As cotas vêm para corrigir essa injustiça. E quando falam sobre cotas raciais, as cotas raciais elas são uma porcentagem bem menor, né? São mais escola pública e de renda, né? Então, mas as cotas raciais elas vêm justamente porque os negros não ocupam esses espaços. Então, quando a gente fala assim sobre o negro não ocupar o espaço da faculdade, do restaurante, do poder, né, que das instituições, eu ilustrei aqui sobre os políticos, sobre a questão, né, a gente vê pouquíssimos políticos negros, porque esses negros eles não têm voz, né? E quando tem voz muitas vezes é calado, né? E aí vem a importância... Marielle Franco, né? Foi aí, tá, né? O silêncio, né? De uma forma perversa ocorrido, né? A partir de alguém que nomeava, verbalizava e traduzia uma grande população, né? Que sofre essa exclusão, né? E bom, né? A gente tem que estar buscando abrir essas oportunidades, esse olhar crítico, né? Cada vez mais. Observar isso no nosso contexto, na nossa realidade, né? Como o Fábio falou, né?
Agora a gente está numa condição de pandemia, mas quando não era essa condição, né, ou quando não for, a gente não sabe ainda bem como vai ser, né, mas observar nesses espaços, né, eu estou indo num restaurante, né, observo negros aqui, né, estudo, faço faculdade, vamos fazer essa leitura de observação para juntar as informações, se inquietar, né, acho que a proposta é que a gente tem que se incomodar, né? A gente estava falando antes assim do chato, né? A gente tem que ser chato, né? Porque o chato nada mais é do que algo que nos provoca um estranhamento, e é a partir desse estranhamento que a gente vai poder reformular, buscar alternativas de compreensão, flexibilizar de uma forma empática, né? Eu tenho que olhar para mim, mas eu tenho que olhar para o outro, não me desresponsabilizar desse lugar do outro. Há uma responsabilização minha também, né? Falar e dar voz, né? É importante para a gente se responsabilizar. E, bom, a gente precisa, né, de negros dentro de universidades, a gente precisa de negros, né, na militância, a gente precisa cada vez mais abrir espaços, oportunidades para que as pessoas possam externalizar, porque eu não sou negra, mas eu preciso do teu feedback para eu compreender o que é ser negro. Tu não é branco, mas tu precisa do meu feedback para compreender. A gente sabe no âmbito mais macro, né, das informações, só que o que é ser o Fábio? O que é ser a Paula, né? Isso é muito relativo, é muito subjetivo. A gente tem uma questão macro social, mas a gente tem que olhar para o sujeito, com a sua história, né, com seus desejos e oportunizar. Não é a cor, não é a condição socioeconômica que vai nos privar de buscar contemplar aquilo que é nosso, da nossa identidade, do nosso direito, do nosso desejo, né, dos nossos prazeres. Mas enfim, daria pra gente continuar muito mais, né, Fábio? Com certeza. Certamente essa é a primeira oportunidade de muitas que virão, né? Super importante a tua fala, e eu sei que a fala do Fábio ela não se restringe a esse momento aqui, né? Sim. No Conversadamente, né? Ele segue nas redes sociais. Mas, tu sabe, desculpe te interromper, mas falando sobre essa questão, né, de o negro ocupar os espaços e falar... Tipo, aqui a gente tá falando sobre racismo, né? Mas a importância do negro ocupar os espaços justamente para não ficar somente nessa pauta, né, do racismo. A gente não... Se fala muito do vitimismo, né, que as pessoas falam, porque também, às vezes, falta ouvir o negro em outros espaços, né? Porque se a gente tivesse isso naturalizado, vamos dizer assim, que tu possa falar sobre vários assuntos, não só sobre racismo, mas tipo, que o negro ocupasse esses espaços e pudesse falar nesses espaços sobre determinados assuntos, qualquer assunto que fosse, porque o ser negro, ele é diverso, né? O ser negro, ele é diverso, ele não é só, eu sou esse tipo de, né? Por exemplo, tem um estereótipo, né? Praticamente, a nossa cultura nos trouxe 3 estereótipos do negro, né? Aquela coisa o negro, aquele malandro e tal, o bêbado, como o Mussum era nos trabalhões, né? Sim. O negro feio do Tião Macalé, né? Ou o negro Vera Verão, né? Aquela coisa do estereótipo. E da mulher negra, ou a mulher negra estereotipada como a empregada doméstica, ou como o objeto sexual, a gostosa, entre aspas, né? Então, por que não o negro médico, negro engenheiro, né? Exatamente, o negro em espaços de poder, entende? Sempre isso ocorre várias vezes. Às vezes, por exemplo, já aconteceu comigo várias vezes de eu estar no mercado, por exemplo, e alguém pedir informação como se eu fosse um funcionário do mercado. Ou isso é naturalizado. Então, a gente precisa de que os negros ocupem espaços de poder, justamente para não se falar tanto que a única pauta seja o racismo, que a única pauta seja falar sobre a luta do racismo. Que isso seja... Quando a gente chegar nesse ponto, né, que isso seja natural, que a gente possa falar sobre vários assuntos e que isso não seja um tabu, ou que a voz do negro seja escutada também nesses espaços. Ou seja, a gente poder perceber, né, indiferente, né, da cor, do gênero, daí a gente coloca o gênero dentro dessa questão também, né, a ocupação dos lugares e papéis sociais, independente de tudo isso, né, é direito, né, todos nós temos esse direito, independente, né, de qualquer questão estética,
somos sujeitos com desejos, com histórias, né? E que não é a questão social que vai impedir que a gente siga desbravando, explorando, né? Seremos chatos, né? Vamos colocar essa palavra. Assim. A luta é grande e vai muito tempo, né? Vai, é um processo, né? Longitudinal, né? Tanto que, como eu disse, tu estás aqui hoje falando sobre essa questão do racismo, mas é um primeiro, né, dos nossos encontros, né? Quem sabe até futuramente a gente possa chamar o Fábio para falar outros projetos que ele vem desenvolvendo aqui para o município, de extrema importância e relevância, que também reflete de alguma maneira nessas questões subjetivas, pessoais, cultural, modo da gente agir, pensar, né, sentir, se comportar dentro de uma sociedade, né? Então, mais uma vez, muito obrigada, Fábio. Foi um prazer imenso, né, aprender contigo. Cada momento, cada fala a gente aprende. E é esse o objetivo do nosso encontro, né, desse programa, né, Conversa da Mente, né? Vamos conversar e pensar sobre isso. Com certeza. Obrigada. Eu que agradeço o espaço, agradeço vocês. Né? Espero estar em outras conversas da mente, né? Conversa da mente. E que a gente possa refletir sobre essas questões, né? De sociedade, que fique o questionamento, né? Que a gente possa entender. Também deixo vou deixar aqui também uma autora que eu tenho lido bastante, que para mim tem sido assim libertadora na questão sobre essas questões raciais e também questão sobre feminismo, sobre a luta, né? Djamila Ribeiro. Ótimo. Tem um pequeno manual antirracista, é um livro lindo, eu li hoje de manhã, inclusive, já tinha lido outros 2 livros dela e ela é muito, muito bacana, quem tiver a oportunidade de ler, o pequeno manual antirracista, é um livro pequeno, né? Pequeno mesmo, assim, tem lá só 50 páginas ali. Rapidinho. E que tu lê rapidinho, são dicas e questionamentos sobre questões que tu pode identificar o racismo em ti, né? O racismo, porque o racismo ele não é do indivíduo, né? Ele é uma doença social, né? Sim, então, estrutural. Estrutural. Tipo, a gente não nega a doença, né? A gente trata a doença. E aí, como o racismo é uma doença estrutural, social, quer dizer, a gente precisa tratar essa doença, então a gente tem que entender ela, e esse livro ele é bem, ele vai na raiz do problema e ele também referencia outros autores, pesquisas e tudo mais, né? De uma forma clara e didática. De uma forma clara, didática, uma linguagem acessível, muito bacana. E provocativa. Provocativa, né? Que é através da provocação que a gente aprende, com né? certeza. E que a gente possa seguir essas provocações e quem, né, ouviu, que se sinta provocado, que o objetivo é esse, né? Conversar da mente é provocar para a gente poder reorganizar, reformular e sentir novas consequências, novos resultados. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Valeu.